Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos pedindo aos guardiões, as baianas, os baianos, ciganos e ciganas e boiadeiros, que adentre cada um dos nossos lares com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo toda a proteção energética, para que assim possamos buscarmos o nosso encontro conosco. Nesse instante, nós vamos buscar a sintonia através dos nossos sentimentos com Ruiz, com Maria Amélia, Eliamar, Cintia e Cássio, para que esses irmãos nos levem até o Hospital Santa Cruz, onde os irmãos que estudam junto conosco ali estão. Formamos uma corrente de paz, de amor, de fraternidade, expandindo o nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência. Que na tarde de hoje, a misericórdia do Pai se faça presente através da fraternidade, através do respeito, através da fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Nossa tarefa, caro José Mário, falou o professor Cícero, vai se concentrar em defender o médium contra as ações imprevisíveis dos inimigos do bem. Algo mais nesse parágrafo grande? Ledinho? Eu marquei esse parágrafo. Então vamos lá. Ele. Então vamos lá. Nossa tarefa, caro José Mário, falou o professor Cícero, vai se concentrar em defender o médium contra as ações imprevisíveis dos inimigos do bem. Mesmo com o acordo feito com o submundo, fica difícil prever os acontecimentos futuros. Acreditamos que uma trégua nas pressões espirituais, no entanto, a experiência nos mostra que o instante é muito delicado. Leda, ó, vamos para, Leda, para aqui, para a gente Tá. respirar e assim a gente lembrar o que a gente foi o acordo, a libertação daqueles espíritos, tá? Então eles achavam que assim, com a libertação dos espíritos, a saída do Antonino, o que aconteceria? O grupo X teria uma calmaria, eles não teriam tantas pressões. O plano inferior ia tirar um pouco o pé. Era isso que eles acreditavam. Certo. Tá? Podemos continuar. A oferta de relaxamento nos ataques por parte das falanges dos dragões é também um indício de que eles acreditam na queda do médium, por meio de sua própria conduta e desânimo em vigilância, independentemente de qualquer ação contrária das falanges do mal organizado. Então, ó, por que eles acreditam? Toda vez que um médium é deslocado, eles sempre acreditam nisso. Através do nosso orgulho, das nossas imperfeições, eles não precisam fazer mais nada, a gente cai. Eles não precisam interferir em nada, né? Boa ele já parte. está magoado, né? Ele já está melindrado, então, se ele não for Boa firme... parte das vezes é assim, tá? Outras não. Porque quando as pessoas se afastam de lidar diariamente com essa questão de buscar melhoria, buscar o autoconhecimento, se elas se afastam de um grupo que está o tempo inteiro falando sobre isso, elas começam a se afastar também dessas questões. E aí voltam a ser o que elas são, né? Ou seja, não se Tem uma preocupar. recaída. Isso. Deixam de se preocupar com a melhoria pessoal. E aí começa a cometer aqueles erros que aproximam mais das vibrações mais densas, né? Certo, entendi. E é por isso que eles deixam assim, eles acreditam que, vamos dizer assim, Vai cair sozinho. a natureza vai fazer eles caírem, entendeu? Porque é a natureza de cada um. E é por isso que às vezes a gente sofre ataques, porque o nosso grupo
conversando sobre o mesmo, até às vezes parece que a gente fica batendo sempre na mesma tecla, né? Mas não, a gente está repetindo algumas coisas, acrescentando outras, e o fato de a gente estar falando sobre isso todo o tempo ajuda a fortalecer na gente esse ideal, a motivação de ser diferente, né? Porque pode ter certeza, se a gente se afastar desse grupo e ficar vivendo a vida material, é a vida material que vai chamar a gente a fazer as coisas da vida material, porque não tem mais nada chamando a gente para a vida espiritual. A gente tem uma parte da Escola de Aprendizes do Evangelho que se chama, quando você termina os 3 anos de escola, a gente fica 90 dias, 90 dias, Período probatório. no período probatório, sem dirigente, sem nada. Por quê? Para ver se a gente vai andar ou não. Ou se a gente vai voltar às nossas Mas elas anteriores. velhas ações e atitudes que tínhamos. O período probatório é isso. Então, assim, por quê? Porque a gente tem essa tendência, as marcas estão lá. E se a gente não tem Não cuida. essa Se a gente não ideia, cuida, realmente, essa vontade, sabe? Aquela coisa, a Determinação. determinação, eu vou mudar, eu vou ser diferente, é onde a gente cai. Mas, voltando àquilo que a gente falou ontem, o quanto que o autoconhecimento é necessário. Se a pessoa não tem esse autoconhecimento, ela acha que ela já fez a reforma. E aí é onde ela cai. sim. Se a pessoa não está se aprimorando o tempo inteiro, buscando novos conhecimentos, ela acha que está fazendo a sua transformação, mas na verdade ela está trabalhando o exterior e não o interior. E aí não muda nada, né? Ela só tem conhecimento. Não entendi. E assim, conhecimento quando consegue compreender aquilo que está estudando. Acompanhar, Porque às vezes nem isso. Também não. Porque se a pessoa não consegue compreender o que está acontecendo, ela não tem o conhecimento. Tá certo. Desculpa, Ledinha, mas vamos, como o parágrafo é grande, é melhor a gente ir parando do que ler todo e aí a gente É ter que. verdade, tá certo. Eu vou ler mais um pedacinho, então. Tá. Por esse motivo, quando as trevas colocam em destaque publicamente a sombra e a imperfeição, nossa tarefa consiste em valorizar e estimular os pequenos lampejos de luz. Mais do que nunca, nos compete trabalhar com otimismo na mente. Mais do que nunca, nos compete trabalhar com otimismo na mente de Antonino. É por quê? Porque eles estão assim, se eles continuarem, quando o Antonino estiver no plano espiritual, eles colocando ele aqui, ele sentindo o seu mentor, vamos Otimismo. continuar. Você saiu, mas vamos. Eles intuem isso. Estude, veja um lado, vamos lá, vamos buscar aquilo que estudou anteriormente, vamos revisar. Eles fazem isso, entendeu? Ficam trabalhando esse lado, né? Dele não abandonar isso, dele continuar. Não, Sim. eles te intuem, entendeu? Assim, sabe aquela coisa? Não, vou ler tal coisa. Inspiram. Eles te inspiram, vou ler tal coisa. Eu vou ler tal coisa. Não, eu vou fazer assim, entendeu? Vou procurar isso, vou ver aqui. Eu vou me fortalecer. Eu vou fazer uma meditação, sabe? São coisas positivas que te elevam e não te deixam naquela situação negativa. Mostrar-lhe que, isso. mostra-lhe que o equívoco Mostrar-lhe. não se... Mostrar-lhe, né? Eles vão mostrar para o Antonino. Mostrar-lhe que um equívoco não significa derrota total, que sempre é hora de recomeçar, que os caminhos que o esperam são muito luminosos e promissores, caso ele se decida por manter firme o propósito de avançar no serviço da sua própria iluminação. Não existe fracasso no dicionário do bem, existe resultado.
O resultado dos conflitos do grupo X não pode significar perda ou tragédia. Ou tragédia. É crescimento, entendeu? O Antonino precisou ser deslocado daquele ambiente para que ele cresça e o trabalho de lá cresça. Todo Não fique mundo vai crescer. dependente, não fique dependente daquela, né? Um não Do fique Calixto, né? dependente do outro. Principalmente, né? Um não fique dependente do outro. Do outro, isso. Não existe aquele dentro de um grupo que seja o guia, o mentor. Quem está encarnado não é guia, mentor, guru. Eu tinha uma dirigente que ela falou assim: eu não sou guru de ninguém, não sou gurua de ninguém. Ela falava bem assim: cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Então, quando a gente fala de todos que estão encarnados, todo mundo é igual. Então, assuma suas responsabilidades, né? Assuma as suas dificuldades, assuma as suas coisas positivas. Veja o grupo, veja o que o grupo aceita, sabe? A gente aprenda, a gente necessita aprender, ver o que o grupo aceita. Mas no final das contas, se a gente for analisar bem, o grupo e o Antonino não estavam trabalhando na mesma frequência. Não, Então não tem como casar. não. O Antonino tinha uma frequência diferente da deles, Isso. a Ana tinha uma ideia diferente, o Calixto tinha outra. Então, eram muitas ideias. Pensando bem, né, o Antonino estava na frequência de trazer o melhor do plano espiritual para todos que estavam encarnados. É. Já a Ana, o Calixto e alguns outros membros lá estavam na frequência de provar que eles sabiam o que era melhor. Então, não bate, não bate. Sim. Por quê? Porque toda vez que o Antonino falasse alguma coisa que contrariasse um ou outro grupo, ele seria atacado por esse grupo. Porque não vai estar fazendo aquilo que o outro quer. Por causa dos interesses pessoais. É isso aí. Por Então, isso que ele assim. Oi, Silviane. Desculpa. Então ele não tinha alternativa, mesmo que ele não teria essa aceitação no grupo, tinha mesmo que se retirar. Depende. Tem pessoas que preferem ficar lá, porque se sentem protegidos naquele ambiente, entendeu? Mas nada é fatal. Nenhuma escolha é definitiva. Ele poderia ficar mais tempo e uma hora ou outra saísse, ou então de repente vai sair a Ana e o Calixto. Casimiro, né? Casimiro. Calixto, isso, Calixto. a Ana e o Calixto, e aí o grupo vai se modificar e ele vai conseguir. Depende, o futuro a gente não consegue prever, né? Às vezes, Silviane, quando tem algum problema desse, eu não falo problema, vamos tirar o problema, um aprendizado desse nível, sentando, conversando, todo mundo acaba equalizando. Mas às vezes não. Eu diria que a maior parte das vezes não. A grande Às parte vezes das não, né? vezes, um se despede, dois se despede, três se despede, porque não tem como. Porque é aquilo que, assim, vocês vão cansar de me ouvir, mas é a realidade. Não tem como confiar, não tem confiança, não tem linha de ligação, não tem. Aí não tem jeito, Entendi. entendeu? Não tem jeito. Se a gente não trabalhar com essa linha, não vai chegar. Que mais? Esse parágrafo. Não, eu acho que depois eu não marquei mais nada. Eu também não marquei Mais nada? Não, nesse daí não marquei mais nada. Porque aí ele vai falar, né? Vai que ele quer conhecer, vão conhecer o Pai Bené, né? Então aí agora é uma conversa entre eles que eu acho que não sei, não achei nada aqui que pudesse. É só uma prosa. Mas eu acho que é legal a gente colocar assim, a perspectiva de conhecer Pai Benê é saber mais sobre este trabalhador do bem das fileiras,
da Umbanda estimulava meu espírito em novos aprendizados. Como sempre, as perguntas saltitavam em meu cérebro a respeito de vários assuntos, entre eles a vinculação entre a tenda de Umbanda e o hospital, e também sobre o futuro do médium Antonino e do Grupo X. Quais seriam os recursos a ser ministrados ao médium que se encontrava em iminente crise de solidão e desorientação, ao se desligar dos seus elos afetivos na casa espírita? Que espécie de amparo ele receberia de uma tenda de Umbanda? Que significado teria o contrato de assistência endossado por Eurípides Barçanufo em favor de nosso irmão? Antonino conseguiria manter-se fiel aos sublimes fins da mediunidade com Jesus? E o Grupo X? Como ficaria depois dessa crise de convivência? Como se posicionaram em relação ao futuro das atividades com o submundo? São diversas perguntas, mas primeiramente, você vê que qual é a diferença de trabalhar Isso que eu estava pensando. Numa casa e na Umbanda. É isso aí. Isso que eu estava pensando. Tem diferença? Tem. Qual é a diferença? Existe A diferença é o cenário. Existe Isso aí. Existe diferença de como o desenvolvimento não é o mesmo, tá? Existe diferença da forma como eles fazem toda essa parte de socorro. Existe a diferença porque geralmente os mentores vão conversar com cada um, né? Então você pode conversar com eles dentro vamos dizer assim, do kardecismo, dificilmente. Depende do kadechismo que a gente conhece, né? Que a gente conhece dificilmente. Você vai abrir e você vai começar a receber um monte de pessoas para ir dando conselhos. Não é que seja errado, eu estou querendo dizer são as diferenças. A diferença. As diferenças, Entendi. né? Quem está certo, quem está errado, quem faz, são trabalhos diferentes que devem ser, eu vejo assim, devem ser respeitados. Como nós trabalhamos, existem os outros. A gente só precisa entender o que cada um faz e respeitar o que cada um faz. Porque todo mundo tenta fazer um bom trabalho, né? Todo mundo tenta fazer um bom trabalho. Trabalhando por Jesus, trabalhar por Jesus é isso, É isso. né? Nesse É caso, ver o foco no coração do outro. A responsabilidade com o Cristo é o sentimento de reconhecimento de valor das oportunidades que o obreiro encontra dentro da obra, em favor do seu erguimento consciencial. Então, dentro de uma obra que fazemos, se tivermos essa expansão de consciência, está tudo certo. É expandir, é se transformar. Não é ficar parado que nem a gente leu na quarta-feira. nesse caso aqui, Valéria, dá licença, só um minutinho. Esse caso aqui, essa tenda espírita que o Antonino vai trabalhar, ela, no caso, seria mista, porque ele é uma tenda de Umbanda, mas eles, inclusive, leem o Evangelho lá também. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver dentro desse capítulo 2, só que existe muitas e muitas casas de Umbanda que estudam Kardec, que estudam todas as obras de Kardec, não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas faz todo o Pentateuco. Faz o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e... faltou um. Mediunidade. E o Mediunidade. O livro dos médios, né? O Livro dos Médiuns ali, faltou um. Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos. o Livro dos Espíritos E Gênesis. e a Gênese. Tinha esquecido o Livro dos Espíritos. Então, eles fazem. Então, muitas tendas de Umbanda têm Kardec dentro dali. Eles estudam. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo que ele tinha uma alta hierarquia dentro
do movimento de um umbandista, e ele estava estudando aquele livro Iniciação Espírita da Aliança. Ah, tá. Nossa, nunca imaginei isso. Por Na, quê? Achava que eles estudavam mais as coisas tipo africanas, aqueles é, Não, simbolismos, gente, a Umbanda não é africana. A Umbanda foi criada no Brasil. A Umbanda foi No criada no Brasil. Brasil. mas Candomblé. eles têm imagens. No terreiro eles têm imagens. Eles Porque têm quando eu imagens de santos que são o Sim. quê? Os orixás. Os orixás. Os Que orixás. são quem? Que são quem? Preto velho, caboclo, Não, índio. são os que também tem na Igreja Católica, tem outros nomes na Sim. Umbanda. Também tem a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Iemanjá, que é a Nossa Conceição, tem, Senhora, tem todos e esses. tem tudo Vocês isso. sabem por que tudo isso, gente? Eles chamam com outro nome, né? Os santos. Então, Sim. Sabe por que tudo isso, gente? É. Porque na época que tudo isso surgiu, os pretos velhos, os pretos que eram escravos, eles não podiam utilizar a Umbanda, não podiam utilizar o Espiritismo. Então, o que eles faziam? As Eles fizeram imagens também. correlação com a Igreja Católica. Católica. Então, é por isso que é bom estudar, né, a evolução das coisas, porque a gente começa a desmistificar um monte de coisa, né? É espiritismo. É verdade. Sim. Muita gente confunde com candomblé, né? Acha que Isso, é. perfeitamente. Então, o candomblé e aquele outro, Quimbanda. a quimbanda, aí é da África. Sim. Aí é da África. Né? Mas Que o são os feitiços. o candomblé que tem os sacrifícios, eu não Isso, sei, eu nunca fui. Eu só ia isso. na Umbanda que dizia que era Umbanda branca, essa que eu ia, Umbanda branca. Não sei se tem Umbanda preta, dizia que essa era assim porque não fazia essa parte. Não existe Umbanda preta, existe a Umbanda. Ela foi criada. A gente pode até ver aqui. Mas acho que não faz parte do nosso estudo isso, né? Eu mando no grupo para quem tiver curiosidade. Tá? Tá bom. Mas eles estudam. Eu não conheci só uma casa, eu conheci pessoas que trabalham nessas casas que estudam do mesmo nível e têm um conhecimento muito bom. Nossa. Mesmo a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ter esse tipo de pensamento sem ir atrás pode ser um pouco de preconceito nosso, né? É verdade. veja bem, dentro de uma casa, com médiums, como nós, com uma mentalidade, eu vou usar esse termo, antiga, retrógrada, a gente não faria nenhuma desobsessão. A gente não trabalharia com nenhum tipo de espírito difícil. Sim. Sendo que a Umbanda, ele trabalha com qualquer um. Porque ele está ali para ajudar. Então, é aonde que a gente fala. Muitos centros começaram a ter esse fator de não terem espíritos, não incorporarem por causa disso. Então, assim, eu vou escolher quem eu vou incorporar. Não, e aquela pessoa, aquele espírito que está necessitado, aqueles sofredores, o que a gente faz? É verdade. Então, essa foi a transformação que, quando Bezerra de Menezes nos chamou, no sentido assim, vamos trabalhar com todo mundo, vamos trabalhar com todo mundo. Então, muitas vezes, os novatos têm essa dificuldade com os mais antigos por causa disso. A gente veio para trabalhar com todo mundo. E os antigos não gostam muito. E aí é onde que às vezes dá essa dificuldade. Eles eram mais seletivos. Eles escolhiam o tipo de trabalho que eles gostariam de fazer. Eles não tinham essa escolha. Eles tinham aquela coisa do conhecimento. Quando a gente barra conhecimento, a gente acha que sabe e a gente não sabe. Faltava o conhecimento. Faltava trabalhar a reforma íntima.
faltava trabalhar o autoconhecimento. Você não vai tocar o coração de um espírito doído se você vai com orgulho, se você vai Arrogância. com arrogância, se você não mexeu no seu ego. Se a gente não descer do nosso salto, a gente não faz nada. Então, os antigos tinham essa dificuldade, porque faltava esse tipo de coisa. Chegou uma nova turma que foi para o estudo, foi arregaçar as mangas e foi compreender isso. Sendo que na Umbanda, eles não fazem esse tipo de... Eles não têm esse critério, eles estão ali para atender. Então, muitas vezes, um espírito que estava num centro kardecista, vamos dizer, era deslocado para um centro de Umbanda. Umbanda para poder fazer. Falando nisso, sabe que quando eu comecei a frequentar a casa espírita, né, kardecista, aí eu fiquei assim meio espantado quando evocavam assim, a proteção dos guardiões, dos pretos velhos, não sei o quê. Eu falava assim, nossa, mas eu achava que isso era só de Umbanda, de... Aí depois que eu fui estudando, que eu fui vendo, eu falei assim, nossa, achava que não tinha a ver, né? Aí eu ficava espantada, fiquei espantada assim nos primeiros vezes que eu escutei, aí eu falei assim, aí eu até perguntei, né, para dirigente como que era isso, ela falou que, aí ela explicou isso, né, que os espíritos estão em todos os lugares, né, independente de rótulo, né? Ó, a gente já conversa um pouquinho sobre isso, mas a gente inicia na terça-feira o bioterrorismo no submundo astral. Finalmente, nós vamos começar o capítulo 2.